paz do Senhor, eu saúdo a todos, né, através deste testemunho de vida que eu vou dar agora, né. Quando eu estava em momentos de aflição, deparei com um grande companheiro que naquele momento me deu uma força muito grande na hora que eu estava precisando. E era uma angústia que eu e meu esposo estava sentindo ao ver meu filho doente, sem ter um diagnóstico, e sim, no primeiro momento, uma virose, e até que precisei levá-la para fazer outro tipo de exame. E quando eu fui fazer esse exame, que de volta ao pegar esse exame que não tinha chegado o resultado, encontrei com um irmão, disse: irmã, não desça agora não, que neste momento o Senhor está pedindo que eu revele algo a você. E eu fiquei surpresa, o que era que Deus tinha para me revelar, usar aquele irmão para me revelar algo. E aí ele simplesmente disse que não me conhecia e que naquele momento ele tinha de fazer uma revelação, que Deus estava querendo que ele revelasse a mim. Ele estava sendo um instrumento de Jesus naquele momento. E ele começou a orar, e em primeiro lugar ele orou por essa dor que eu estava me incomodando. E ao terminar essa oração, ele disse: irmã, você vai passar, eu não sei dizer como, mas nesse momento o Espírito Santo de Deus pede para me revelar algo a você. Não sei o que é, mas ele sabe que você vai passar por uma situação e que eu, ao chegar em casa, me ajoelhasse, orasse e segurasse na mão de Jesus, que eu ia vencer, que anjos desconhecidos iriam me ajudar. E eu fiquei, para minha surpresa, eu fiquei assim, me questionando o porquê que aquele Senhor foi usado por Jesus a me revelar tal coisa. E eu agradeci a oração, fiquei, né, surpresa com toda aquela situação e vim embora. E quando depois ele foi, pediu, e a dor, e naquele momento, para a honra e glória do Senhor, a dor desapareceu, que eu estava sentindo do lado. Desapareceu na hora. Na hora. Em nome de Jesus. Na hora, em nome de Jesus. Do exame, foi constatado que meu filho estava com derrame pleural. Até então o médico disse que era um tumor nos 2 pulmões. E eu fiquei muito angustiada com aquela coisa, chorei. Naquele momento eu não pensei no que eu tinha escutado no dia anterior, no dia anterior. E meu filho veio fazer a cirurgia, e lá no período, uma semana depois desse acontecimento, meu filho foi submetido a uma cirurgia. Fez a cirurgia numa quinta-feira, e quando foi na segunda-feira, meu filho não estava bem, na terça ele não estava bem, onde o médico chegou para mim e disse que ia fazer uma nova cirurgia, porque ele estava com muita secreção. E eu fiquei muito agoniada, muito angustiada com aquela situação. Tomar um café, e na volta, quando eu tomei o café, eu encontrei, estava lá aquele Uno do Conselho Tutelar parado, novamente, e eu... Em frente ao hospital de traumas? Na frente do hospital. Onde seu filho se encontrava? Onde meu filho se encontrava internado. Estava lá naquele Uno, e o rapaz estava dormindo, e eu olhei para ele rapidamente, e eu disse: é o mesmo rapaz de Mamanguape. Fui lá, bati no ombro dele, que ele estava dormindo, e ele olhou assim, eu falei: lembra de mim? Ele falou: lembro sim, de Mamanguape. Eu disse: então aquilo que Jesus lhe usou para revelar, viu, que eu ia passar por uma situação, eu estou vivenciando nesse momento. E ele rapidamente perguntou qual era a sala que ele estava, a enfermaria que ele estava. Eu expliquei: vamos lá comigo. E nós subimos. E isso foi numa quinta-feira. Na quarta-feira eu não dormi a noite com ele, a noite toda ele sentindo dores de angústia e dor pelo próprio problema que ele estava sentindo. E nesse momento, quando nós chegamos lá no quarto... Quando foi subir na rampa, eu lembro que a presença de Deus... Isso, quando nós subimos a rampa, nós começamos a sentir logo aquela presença de Deus.
ali se aproximando de meu filho que estava sentado na cama quando eu cheguei juntamente com ele. Então lá, meu filho, eu falei, meu filho, você não conhece esse rapaz, mas esse rapaz é o que disse a mim que eu ia passar por uma situação. E ele está aqui, nesse momento, Jesus colocou ele novamente na nossa frente, na minha frente, para que eu trouxesse ele aqui e ele pudesse testemunhar o que foi revelado. E de pronto ele começou a orar para meu filho, ele perguntou se meu filho acreditava que Deus curou os paralíticos, Deus curou os cegos. E Douglas disse que sim. E naquele momento Jesus poderia também curar ele. E ele foi e disse, eu vou fazer uma oração por você. E orou. E para a honra e glória do Senhor, que essa dor que ele estava sentindo, naquele momento desapareceu. Creia que foi dessa forma. Aí, lembra daquela hora que estava lá a radiografia, né? Estava pendurada. E ele ia fazer assim, porque estava o exame de laboratório pronto, o raio-x que ele tinha batido na segunda-feira, onde comprovava a secreção em volta do pulmão. E depois que ele fez esta oração para ele, ele saiu, agradeci aquele momento, ele saiu. Em seguida, ele me chamou na porta da enfermaria, vem cá, e me pediu, olha, dona Val, na hora que o médico chegar para levar ele para a sala de cirurgia, peça para que ele faça outro raio-x. E nesse momento que ele disse isso, estava um sol muito quente, deu aquela chuva que eu fiquei sem entender. E eu fiquei toda arrepiada e ele também ficou toda arrepiado. De 1 minuto a chuva. Foi. E eu fiquei sem... E naquela hora, 1 minuto de chuva, e eu levantei as mãos e disse, olha a comprovação do milagre. Viu? E ali eu comecei a chorar e ele ficou emocionado com tal fenômeno que tinha acontecido, pelo instrumento que Jesus tinha usado ele. Viu? E eu fiquei maravilhada. Ele foi embora, se despediu. 1 hora depois desse acontecido, chegou um médico, rindo, sorridente, uma pessoa muito bacana, carismática, e dirigia para Douglas dizendo, Douglas, como está? Como você está? Meu filho disse para ele, doutor, não está bem, não está bom não, porque eu vou fazer a cirurgia, eu vou passar de cirurgia. E o médico, rindo, olhou para a secreção do vidro onde como é que se reservatório, diz? Onde o reservatório não, olhou para mim, viu dentro dos meus olhos e olhou para meu filho e disse, você não vai mais se operar. E eu comecei a chorar, agarrei com ele e disse, doutor, muito obrigado porque o milagre acabou de acontecer. E o médico ficou olhando para mim, sorrindo e acreditou. A senhora não está dizendo, eu acredito. E disse que meu filho não ia mais fazer a cirurgia. Só que eu ordenei ele, tive aquela autoridade, Jesus me deu aquela autoridade de me pedir a ele que ele repetisse o exame. Porque na segunda ele tinha batido e tinha acusado a lesão. E na terça e na quinta-feira era a confirmação que Jesus, porque Jesus não é um Deus de mentira, Jesus é um Deus de palavra, um Deus de verdade, um Deus que não falha com a sua promessa. Então ele me deu essa autoridade e eu pedi ao médico. O médico disse, vou mandar chamar um maqueiro para levar você. Meu filho disse, não, eu vou a pé. E nós descemos a rampa a pé e quando chegou lá no local onde faz o raio-x, na sala de raio-x, o rapaz disse, gente, Douglas, de novo. E lá, quando bateu, meu filho estava com o pulmão curado, para a honra e glória do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. E então, este é o testemunho que eu tenho a dizer, que vocês creiam, acreditem, porque Jesus usa as pessoas. E Jesus, quando ama, ele usa qualquer um para revelar tal testemunho. Então, para revelar, viu, o milagre. Então, o milagre veio do Senhor, usado pelo irmão, viu? E eu estou aqui muito maravilhado. Glória a Deus, acredite, confie em você da forma que eu confiei. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por enviar pessoas, viu, na minha vida, no meu caminho, que me dê força, viu, e que me revele algo tão importante como foi a sua bênção. Amém. Glória a Deus. Só Jesus, só Ele.